mais desejo te buscar. Quanto mais conheço a ti, mais desejo conhecer. Eu anseio por ti. Eu anseio mais de ti. Boa noite, irmãos. Graça e paz em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos num momento importante na nossa nação, no nosso país, de transição do governo. E diríamos assim, nós nos sentimos como Israel em relação ao Egito. A dependência é total de Deus. Não há homem em quem confiar, mas unicamente num Deus grandioso. Então, primeiro nós vamos orar pela nação. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença, orando, ó Pai, pelo Brasil, como temos feito durante todo esse ano, durante os outros anos, colocando a nossa nação na Tua presença, sabendo, ó Deus, que ainda há muita gente para ser salva nessa nação. Abençoa a Tua igreja, Senhor Deus, no Brasil, para que ela continue a testemunhar do Teu nome em liberdade, em abertura total dos corações, Senhor Deus, para que possamos continuar sendo livres na pregação da Tua palavra e que nesta nação ainda muito povo venha à presença do Senhor Jesus. Ó Deus bendito, trabalhe nos corações daqueles que estarão governando, fazendo, ó Pai, que na verdade cumpram a Tua vontade. E assim, ó Pai, nós colocamos em Ti a nossa esperança. Não colocamos em homem, e o homem não é a resposta, mas no Senhor. Que o Senhor possa abençoar esse país, fazendo, ó Pai, com que estejamos sempre na Tua presença e saiamos vitoriosos dos nossos valores cristãos, valores de família, valores de liberdade. E esteja conosco, nos abençoe. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Informando aos irmãos que estão online, na verdade nós estamos gravando hoje à noite para colocar depois. Esse culto nós estamos já no final da noite do dia 31, para virar para o dia 1º, é o nosso chamado culto de vigília, e nós resolvemos gravar para que aqueles que têm assistido online também possam participar desse culto. No final dele nós vamos parar com a bênção, e em seguida a igrejas que estiverem de forma presencial vão entrar o ano em oração diante do Senhor. Então eu peço àqueles que estão online também tenham essa atitude diante de Deus. O texto para hoje é o livro de Êxodo, Antigo Testamento, o segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, no capítulo 12. Êxodo capítulo 12, do versículo 1 ao 6. E depois, no capítulo 13, o versículo 4. O povo estava no Egito, a parte histórica do livro, depois eu comento mais. E chegou o momento em que Deus vai colocar a 10ª praga sobre o Egito. E aqui então é declarada a preparação da Páscoa. Vamos lá. 1 a 6. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês, presta bem atenção nesse versículo 2. Este mesmo será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde.
E agora no capítulo 13, versículo 2. Hoje, mês de Abibe, estais saindo. Então, nos dias de Moisés, o primeiro mês que se estabeleceu era o mês de Abibe. Então, como eu li aqui o versículo 2, esse mês de Abibe, vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. É o primeiro ano novo que Israel passou. Né? E aqui no capítulo 13 que a gente leu, no versículo 4, hoje, mês de Abibe, estáis saindo. O que significa Abibe? Espiga de trigo. É o mês que, em hebraico, significa espiga de trigo. Né? É o mês que eles comemoravam a colheita. E era fundamental agora para a nova nação. Né? Então vamos lá. Vamos primeiro orar diante do Senhor antes da nossa mensagem. Senhor nosso Deus, nós demos a Tua palavra, crendo, ó Deus, no poder desta palavra, como espada de dois gumes que penetra a parte mais íntima do ser humano e é poderosa. E nessa noite, ó Pai, nós te pedimos para que essa palavra fale nos corações, como também glorifique o Teu nome em todas as coisas. Assim, ó Deus maravilhoso, que nessa noite o Senhor nos abençoe grandemente, para que o Senhor nos encoraje a entrar no próximo ano, da maneira como nós estamos entrando. É um mês atípico que nós estaremos entrando. Que o Senhor nos abençoe grandemente, assim como abençoe, Senhor Deus, a mensagem dessa noite, para que ela penetre nos corações e seja compreensível, porque o Teu Espírito Santo, que é o autor desta palavra, há de falar nos corações. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Tem uma situação interessante para nós analisarmos, já falei em outra ocasião sobre isso aqui, um pouco diferente do que eu vou falar agora. No Império Romano, eles tinham um deus que eles chamavam de Jano, em latim, Janus, né? Que deu janeiro. Era um deus, claro que da mitologia dos deuses romanos, né? Que tinha dois rostos, um olhando para o futuro e um para o passado. Então, um olhava para o passado para tirar lições do passado. O passado é bom para isso. Não vivemos de passado, mas o passado é uma lição. Então, o Deus Jano tinha essa ideia. Olhava para trás para conhecer o que se fez, o que não devia ter feito, e olhava para a incógnita, para a frente. Nós não conhecemos, nós nem sabemos o amanhã. Essa era a ideia desse Deus, uma estátua de um Deus romano chamado Janus. Né? A Bíblia fala alguma coisa do passado? É interessante nós olharmos o seguinte: quando Israel, ou melhor, Judá, Israel estava junto com Judá nessa história, foram atacados pela Babilônia e levados cativos para a Babilônia, e lá ficaram 70 anos, conforme a profecia de Jeremias. Passados 70 anos, cumpriu a profecia de Jeremias, o rei Ciro, o imperador Medo-Persa, atacou a Babilônia e libertou o povo de Judá, o povo judeu que ali estava, o povo de Israel. E eles voltaram, conforme o decreto de Ciro, para reconstruir o templo do Deus do céu. Essa é a declaração dos documentos que Ciro estabeleceu sobre a soltura dos judeus e também da reconstrução do templo. E Deus então levantou alguns profetas para trabalhar com o povo. Eles voltaram, né, 70 anos quando se cumpriu a profecia de Jeremias, eles voltaram e a primeira coisa que eles reconstruíram foi o altar do Senhor. Depois o templo. E passou muito tempo, porque nem todos voltaram. Quase 100 anos depois, volta Neemias e Esdras para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas na primeira volta,
havia alguns profetas da parte de Deus que incentivavam aquele povo, porque Jerusalém ficou só escombro. O templo foi destruído, os muros foram destruídos, só os mais miseráveis da terra que Nabucodonosor deixou ficar ali. Então, quando o povo voltou, não tinha máquinas como nós temos hoje, para tirar todos aqueles entulhos e reconstruir Jerusalém. Mas o Senhor colocou um profeta Ageu, em hebraico seu nome significa festivo. Não só Ageu, mas também Malaquias e Zacarias. Malaquias no final. Mas enquanto o povo reconstruía o templo e as suas casas, o profeta Ageu se levanta, e o profeta Zacarias também, mas eu vou citar aqui Ageu. O profeta Ageu, 5 vezes no seu livro, ele diz: considerai o vosso passado. Como dissemos no início, né? Nós não vamos viver de passado e nem trazer o passado para o futuro. O passado passou. Mas as lições, os erros, porque Judá foi levado cativo para a Babilônia, era um capricho do rei Nabucodonosor da Babilônia? Não, porque o povo se afastou de Deus e se tornou um povo completamente hipócrita diante de Deus, um povo que não o servia mais. O templo era mais tradição, mas eles adoravam toda a sorte dos deuses das nações vizinhas. E acabaram sendo levados para lá. Então, quando eles se lamentavam, alguns choravam porque achavam o templo anterior que Nabucodonosor derrubou mais bonito do que o templo da restauração. Então, 5 vezes na mensagem do livro do profeta Ageu, ele diz: considerai o vosso passado. Então, para que serve o passado? O passado ele serve de lição. O que era muito bom, aperfeiçoarmos e fazer de novo. O que era mal, que sirva de lição profunda aos nossos corações. O fracasso, aquilo que nós poderíamos ter feito e não fizemos, essas coisas ficaram para trás, mas servem de lição para os nossos dias de hoje. Então, o texto que a gente leu aqui, hoje não é Páscoa, não é? Embora trata da instituição da Páscoa, mas existem algumas coisas importantes dentro do texto para a gente imaginar o que acontece. Então, veja bem, Israel, até então, estava há 430 anos cativo no Egito. Imagina o que é 430 anos. O Brasil tem pouco mais de 500 anos. Então, imagina uma nação 430 anos cativos, escravos no Egito. E chegou o momento que Deus, então, vai tirar aquele povo. Um povo escravo não tem identidade. Um povo escravo não tem tradição. Eles olhavam para um passado, o passado glorioso que eles podiam contemplar era de Abraão até José, que abriu as portas para que eles fossem ao Egito matar a fome, mas trocou de Faraó, eles foram ali escravizados. E ficaram, então, conforme Deus havia dito para Abraão, 430 anos cativos no Egito. Uma nação cativa não tem calendário. Uma nação cativa, ela obedece ao calendário do povo que o conquistou. Então, por certo, Israel no Egito conhecia o calendário egípcio, todo cheio da idolatria e dos deuses, do panteão de deuses egípcios, das suas mitologias. Era isso que Israel conhecia. Pela primeira vez, eles vão ter um calendário. Então Deus falou para ele, versículo 2, este mês vos será o principal dos meses. Pela primeira vez, Israel vai ter um calendário. Será o primeiro mês do ano. Nós vimos aqui no outro versículo, né? Como é que se chamava esse ano? Aqui no capítulo 3, versículo 4. Hoje, mês de Abib, estás saindo. Então,
o primeiro mês do calendário de Israel se tornou o mês de Abib. Esse mês começou ainda no final da escravidão do povo no Egito. Junto com a identidade que Deus ia colocar de povo, de nação, para o seu povo que estava escravizado no Egito, também lhe deu um calendário. Hoje, o calendário judaico é um pouco diferente. Depois da volta da Babilônia, mudou. Não é mais o Abib, espiga de trigo, né? Hoje, quando eles celebram o Ano Novo judaico agora é em setembro. E eles falam Rosh Hashanah, em hebraico, que significa a cabeça do ano. E o mês é Nisan. Se você em hebraico quiser falar para o outro um bom ano ou um feliz ano novo, mas na língua deles é só bom ano, é Shana Tová. Então, se o irmão quiser cumprimentar o outro em hebraico, hein? Depois das nossas orações, Shana Tová. Então, bom ano. É isso que quer dizer em hebraico a palavra, né? Eles usam essa expressão, por isso que eu estou falando. Eu me correspondo de vez em quando com um judeu aí, então eles me falam algumas frases aí nesse sentido. Então, em setembro, o que eles me mandavam era Shana Tová, né? E a festa se chama Rosh Hashanah, que significa a cabeça do ano. Hoje o mês é Nissan, mês de Nisan. Naqueles dias, Abib. O nome foi trocado. Então vamos lá. Vamos pensar hoje à noite que Ano Novo significa libertação e identidade. Libertação de um passado que nós, dependendo do que é, temos vergonha. Libertação dos medos, dos erros. Nós aprendemos bastante com os erros também. Então, o Ano Novo, nós vamos olhar para isso. Libertação, pensando em Israel, e identidade. Para nós também. Libertados de um passado e uma identidade que agora de filhos de Deus, cristãos em filhos de Deus, né? Nós temos Israel, identidade de nação. Então, aquele povo que era chamado os hebreus no Egito, agora eles vão adotar o nome que Deus deu para Jacó, Israel. Então eles saíram do Egito, engrandecidos pelo Deus maravilhoso que os tirou com mão poderosa. Não é? Tinha agora o seu calendário e tinha a sua identidade. Israel, aquele que luta como um príncipe com Deus. É muito importante isso. Vamos pensar o seguinte, em primeiro lugar, desse ano novo, de conquista, de libertação, de identidade, vamos pensar que esta é a noite do Senhor. De onde eu tirei isso? Livro de Êxodo, capítulo 12, que nós estamos, versículo 40 ao 42. Diz assim: ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo de 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. A libertação. Então o que Deus fala? Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Então, povo de Deus em Cristo Jesus, esta é para nós cristãos, esta é a noite do Senhor. Nós nos despedimos de um ano que Ele nos manteve vivos, abençoados. Todos os méritos são dele, mas esse Deus grandioso esteve conosco em todos os detalhes da nossa vida. Passamos aí o ano e aqui estamos, né? Louvamos a Deus por isso. E hoje, que é a noite do Senhor, o primeiro mês do ano, conforme Ele anunciou para Israel, na nossa cultura é janeiro, né?
E estamos aí diante de uma nova passagem. A diferença é pequena entre Israel, entre a igreja e Israel. Por quê? Porque eles também não sabiam o dia seguinte. Deus chegou a dizer, hoje eu vou mexer menos na escritura, eu vou falar os textos mais de cor. O que Deus disse para o povo, preparando o povo para a jornada no deserto? Vocês vão passar por caminhos nunca antes passados. Nunca antes trilhados. Por quê? Porque eles não eram uma nação livre. Eles estavam dentro do Egito, escravizados e não podiam sair de lá. Então eles só conheciam o Egito. Eles não tinham como conhecer o caminho que eles teriam que agora peregrinar para chegar até a terra que Deus havia prometido desde Abraão. Quando Deus fala para Abraão, no capítulo 13 de Gênesis: levante os teus olhos, olhe para o oriente e para o ocidente, para o norte, para o sul. Toda essa terra te darei, a ti e à tua descendência. Capítulo 13 de Gênesis. Quando ele se separou de Ló, depois que Ló saiu, né, Deus vem até Abraão e diz isso para ele. Essa é a terra que ele prometeu. E essa terra que ficou na lembrança e no coração daquele povo nos 430 anos, porque Isaac repetiu isso, Jacó repetiu isso, os patriarcas, os 12 filhos de Jacó, também repetiram isso, e chegaram até ali. E agora chegou o momento. Mas Deus disse: vocês vão trilhar por caminhos que vocês nunca passaram. Era tudo novidade. Para nós também. O dia de amanhã é novidade e todo cristão brasileiro está temeroso com o próximo ano. Então chegou o momento que Moisés disse para o Senhor: se a tua presença não for conosco, não nos deixe sair desse lugar. Depois de toda aquela situação difícil no deserto, então Moisés clama ao Senhor e diz: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Então eu digo hoje à noite: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos deixe sair para o novo ano. Nós teremos um ano, por certo, difícil. Não conhecemos nada dele, estamos como israelitas para atravessar o deserto, mas confiamos na misericórdia de Deus. Porque quem dá vitória sempre é Deus. Para que o povo de Deus não confie em homens, nem em cavalos, nem em cavaleiros, nem no exército, mas em Deus. Agora chegou a hora de nós nos lançarmos na mão de Deus, ainda que não haja chão embaixo do pé, Ele segurará fortemente os seus laços de amor que nos têm mantido na sua presença. Então, irmãos, é muito importante nós olharmos para o passado como uma lição. Vamos lá para o capítulo 13 de Gênesis. O que está no capítulo 13 de Gênesis também está no de 12. Mas primeiro eu vou ler Gênesis. Gênesis 13, versículo 14. Quando teu filho amanhã te perguntar: o que é isso? Responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. O que os filhos estariam perguntando? Em Gênesis 12 está melhor explicado, versículo 25 ao 27. E uma vez dentro da terra, que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito, que era a Páscoa. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então, como Israel, nós temos uma caminhada para frente. E confiamos num Deus que vai fazer a obra, num Deus de misericórdia, um Deus que tem concedido vitória em todas as circunstâncias da nossa vida. Então, esta é a noite do Senhor.
Quando nós nos colocarmos em oração, não esqueça disso. Esquece um pouco a sua ceia na sua casa, esquece um pouco as comemorações, mas pense nisso. Esta é a noite do Senhor. Tem um ano na mão dele. E são mãos grandiosas, mãos poderosas, né? Mãos que regem o universo. E é na mão desse Deus que nós colocaremos o próximo ano. Segundo ponto para a nossa meditação, não traga o passado para o futuro. Quando Ageu falava, considerai o vosso passado, todas as loucuras que Israel, Judá tinha feito. Abandonado ao Senhor. Tudo aquilo que eles foram infiéis a Deus, foi o preço, Babilônia. Agora, reconstruindo a nação, reconstruindo a fé, reconstruindo suas casas. A grande maioria não conhecia também mais ali. Morreram em Babilônia. Só os mais velhos, um pouco dos mais velhos, é que viveram e conheceram, ainda adolescentes, o velho templo. E na inauguração do templo eles choravam com grande voz. E o profeta falou, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Uma colocação profética para as nossas vidas. Então, é muito importante que esse ano, a glória do segundo ano, há de ser maior do que a primeira. Ainda que os nossos olhos, muitas vezes, não conseguem observar o que é que Deus vai produzir. Nós somos avesso à tribulação. Nós somos arredio ao sofrimento. Mas, às vezes, aquilo que hoje parece difícil, negativo, repugnante, é uma bênção que Deus está mandando. Se a coisa está como está, Deus vai trabalhar. Há um ano diante de nós, que a nossa esperança é unicamente no Senhor. Deus tirou todas as esperanças palpáveis. Não tirou mesmo? Agora é a vez de Deus. Agora é ver o que é que ele vai fazer. Se virá uma punição grande para que o povo aprenda, conforme Judá foi para o cativeiro babilônico, para que a igreja valorize a sua liberdade e o seu evangelho. Mas sabemos que essa é a noite do Senhor e não traga o passado para o futuro. 2 Coríntios, vamos lá para o Novo Testamento. Um texto que nós já lemos algumas vezes. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. As coisas passaram. Deus sempre faz coisa nova. Nós não vimos o que Moisés disse para Deus, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Deus fez coisa nova mesmo no meio daquele povo endurecido. No terceiro dia que saíram do Egito, no terceiro dia de caminhada, acabaram de passar o Mar Vermelho, no terceiro dia faltou água. Era mais de 1 milhão de pessoas. Certo? Toda a água que eles pudessem levar, não dava. Então, aquele povo que saiu do Egito, nós percebemos no livro de Números qual que era a população daquele povo, só de soldados, quase 700 mil. Contando de 20 anos para cima, aptos para a guerra, não velhos, não crianças, não adolescentes, não mulheres. Se nós colocarmos crianças, velhos, adolescentes, mulheres, nós passaremos de 1 milhão. Então, 1 milhão de pessoas passou o Mar Vermelho. 1 milhão de pessoas foi libertado pelo Senhor. No terceiro dia, faltou água.
Então, toda aquela alegria, aquela empolgação, os cânticos de louvor a Deus, quando a sede bateu, a fera tão frágil, que já se levantaram contra Moisés. E acharam água. E aquela água era amarga. Correram para beber. Deram o nome àquele lugar de Mara, porque as suas águas eram amargas. Clamaram a Deus, clamaram a Moisés. Deus disse a Moisés, toma aquela árvore, corta e joga na água. E a água se tornou boa para beber. Quem sabe no terceiro dia do próximo ano, e esse não será o primeiro mês do ano, a gente encontra aí, na nossa esperança, uma água muito amarga. Mas Deus indicará o que fazer. A resposta sempre está nele. Então, eles estavam no começo do caminho. No 45º dia, faltou comida. Não era só pessoas andando no deserto. Eles levavam animais. Deus então manda o maná e as codornizes. E aquela situação de 40 anos no deserto foi justamente por causa do povo. A caminhada do Egito à Terra Prometida não era longa para 40 anos. Mas a rebeldia do povo contra Deus, a atitude dos espias, e 10 espias que foram, porque 2 foram positivos, que fizeram com que todo o povo se levantasse contra Deus com as suas colocações, por causa desses espias, eles foram condenados a virar e agora vai andar pelo deserto. Até que toda aquela geração morresse no deserto. Então, quando você lê livro de Deuteronômio, essas são as palavras em hebraico, o nome dele. Não é uma repetição de leis, mas é a lei agora para a nova geração. Dos que estavam no Egito, somente Josué e Caleb entraram na Terra Prometida. Nem Moisés entrou, nem Arão entrou. Então, a lei que está em Deuteronômio não é uma vã repetição, mas é a nova geração que vai ouvir. E junto com a lei, agora estava a experiência no deserto. Uma nova geração entrou. Mas aquele período que eles ficaram no deserto, sustentados por Deus, que Deus disse, não gastou o seu sapato, não gastou a sua roupa, não faltou comida, não faltou água, não faltou presença de Deus. Aquilo impressionou todas as nações. Quando eles estavam perto de Jericó, que mandaram espias para Jericó, o que o pessoal de Jericó falou? Já era conhecido entre as nações o que Deus fazia para aquele povo no Egito. Então, irmãos, amanhã começa o primeiro mês. Essa noite é a noite do Senhor. Não conhecemos os caminhos de janeiro e de janeiro para frente. Mas quem sabe o que nós passarmos vai ser testemunho a todos os povos. Coragem, igreja. Né? Então nós não podemos trazer o passado para o futuro. Houve erros no passado, houve pecados. Como aconteceu com Israel, não é? O Salmo 132, versículo 3, ele diz assim, enquanto calei os meus pecados, olha só, né? Enquanto calei os meus pecados, não confessou diante de Deus, né? Envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Então hoje também é noite de reconciliação com Deus. É dizer, Senhor, não me deixa trazer o passado que tanto me atrapalhou este ano para te servir, para viver na tua presença. Porque Davi mesmo no Salmo 32, no Salmo de contrição, ele disse isso. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. E o versículo seguinte, qual que é? Confessei-te meu pecado, e a minha maldade não mais ocultei, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O que é a iniquidade do meu pecado? É aquilo que dentro do pecado faz ofensivo.
Então, que haja esse sentimento nos nossos corações para encararmos o ano que vem, né? Então, vamos pensar nisso. O Senhor Jesus disse, basta a cada dia o seu mal. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Com o que comeremos, o que vestiremos, o Sermão do Monte, que nós estudamos bastante, com detalhe, não é? Mas Jesus disse, basta a cada dia o seu mal. Então, coloque na mão de Deus. Faça a mesma colocação de Moisés. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Terceiro detalhe. Quando Judá e Israel estava no auge da sua apostasia, das suas heresias, das costas viradas para Deus, da negação da sua vida com Deus, no auge, um pouco antes de Nabucodonosor destruir Jerusalém. Deus levantou o profeta Jeremias. E ele nos deixou um recado importante. Então, o nosso terceiro detalhe para estudar nessa noite está em Jeremias. Não cave, não cavoque, né? Não cave cisternas rotas, cisternas que não retêm as águas. Beba do manancial. O que Jeremias disse? Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Porque 2 males ou 2 maldades, né, cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Se colocar o versículo 12 anterior, fala, espantai-vos, né? Espantai-vos disso, ó céus, horrorizai-vos, ficai o quê? Estupefatos, sem saber o que dizer. Porque 2 males me cometeu o meu povo. A mim, o Senhor, me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Nos dias da esperança, no dia da dificuldade, está seca. Só em Deus tem manancial. Só nele. Então é muito importante nós entrarmos nesse ano não tornando a cavar cisternas outras que não retêm as águas, para colocar nas cisternas outras a nossa confiança, a nossa esperança. Mas bebendo do manancial que é Deus, que não termina nunca. E será sempre a jorrar para a vida. A Bíblia fala muito de água. A água é preciosa nas Escrituras. A água determinava aonde uma cidade ia crescer. As cidades eram instaladas onde havia esse recurso extremamente importante para o homem, água. Na fé é a mesma coisa. Quando nós olharmos para o Senhor, né, ele fala no Apocalipse, Ezequiel, diversos lugares sobre o rio que sai do trono. Então o Senhor sempre compara a abundância, a felicidade, a alegria com o manancial. E o manancial de águas vivas é o Senhor. Jesus disse para a samaritana, se você soubesse que a gente pede água, você lhe pediria água viva. Você não teria mais sede. Então, não vamos cavar para nós cisternas rotas, mas confiar no manancial, que é o Senhor. Não tente produzir a felicidade com as suas próprias mãos, com o seu intelecto, mas entregue o novo ano ao Senhor nosso Deus, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, eu quero terminar com o seguinte. Esta é a noite do Senhor. Rosh Hashanah. Ele é o cabeça do ano. O que mais? Não traga o passado para o futuro. Só as lições que o passado nos deu. Mas cristão não vive de passado, do futuro. E que mais? Não cave cisternas rotas para colocar ali a tua esperança e a tua confiança. Mas beba do manancial, porque esse é inesgotável. Esse é o que Deus produz na nossa vida, é uma fonte a jorrar para a vida eterna. O ano vai virar e nós vamos nos colocar em oração. Para os que estão online, nós vamos nos despedir com uma oração bem rápida e a bênção. Vamos lá.
Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja o teu nome, pela tua palavra e por todas as tuas promessas que estão colocadas pela tua palavra nos nossos corações. Assim, Senhor Deus, abençoa o teu povo em todo lugar, presencial e online, para que, ó Pai, entre no próximo ano encorajados pela tua graça, pela tua misericórdia, pela certeza absoluta de que o Senhor estará conosco em todas as coisas. Ensina-nos, ó Deus, a enxergar o teu agir nas nossas vidas e no nosso caminhar, porque a tua presença irá conosco. E seja conosco, ó Pai, em todas as coisas. Esta é a tua noite. E nós buscamos a tua presença para te colocar como o Senhor do novo ano, em todas as coisas na nossa vida. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. E agora, irmãos, com o insondável amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora, salvadora em Cristo Jesus, nosso Senhor, e as consolações do Espírito Santo de Deus, e sejam sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.